Olá, hoje vamos passar para o terceiro capítulo do livro do Stroud, que tem esse título de Moore e o ceticismo, interno e externo. Então, como eu coloquei lá no fórum, um dos objetivos da leitura desse capítulo vai ser entender um pouco melhor qual é o diagnóstico do Stroud a respeito da prova do Moore, para o que ela serviria e para o que ela não serviria, em particular se ela refuta ou não o ceticismo filosófico sobre o mundo externo. E nesse diagnóstico vai ser fundamental essa distinção que o Stroud propõe em termos de questões internas e externas, que é uma distinção que vai continuar sendo explorada nos próximos capítulos do livro, e nós vamos ver isso particularmente no capítulo 4, usando a filosofia do Kant, o idealismo transcendental, como uma possível forma de se pensar nessa relação e de se oferecer uma filosofia baseada nessa distinção, na consciência dessa distinção. Então, passando para a apresentação, esse foi o último slide da aula passada. Então, só para retomar o resultado, a conclusão do capítulo 2 e fazer esse link com o capítulo 3. A gente terminou o capítulo 2, que era sobre basicamente um diagnóstico da crítica austiniana ao ceticismo sobre o mundo externo, com essa ideia de que a concepção do cético sobre a nossa posição cotidiana é que ela é parecida, análoga à do identificador de aviões naquela história contada pelo Thomson Clark, que foi adaptada pelo Stroud. Uma busca de uma compreensão, uma explicação objetiva e distanciada da posição na qual estamos objetivamente. Então, esse seria o objetivo do cético, o objetivo filosófico do cético, uma busca de uma compreensão objetiva e distanciada por oposição a uma explicação engajada, restrita, a partir da perspectiva do simples, nos termos do Clark, que nós vamos agora passar a chamar, usando essa distinção do Stroud, de interno, uma perspectiva interna. Então, os identificadores de avião estariam, dentro da prática deles, justificados em não atentar a certos aviões, dizer que eles sabem que é um avião do tipo F, mesmo que ele seja compatível com outros tipos de aviões, etc. Então, eles têm internamente, o que eles dizem faz sentido, está justificado, etc. Mas o cético estaria fazendo uma questão externa, estaria fazendo uma pergunta irrestrita, pura, usando aqui algumas noções que a gente já viu no Clark. Então, o que se vê ser verdadeiro, de um ponto de vista externo e distanciado, poderia não corresponder ao que consideramos como verdade sobre a nossa posição quando a consideramos internamente, de dentro dos contextos práticos que dão às nossas palavras seu sentido social. Então, de novo, lembrem, a ideia é que as observações do Austin sobre o nosso uso de palavras dentro do contexto do comum estão ok. O Stroud concede a correção desses lembretes gramaticais, mas haveria uma possibilidade de fazer questões num outro sentido, e é isso que o cético estaria propondo. E, portanto, concluindo a passagem, o ceticismo filosófico diz que essas duas coisas, o interno e o externo, não correspondem. Nós nunca sabemos nada sobre o mundo ao nosso redor, embora digamos ou impliquemos que saibamos centenas de vezes por dia. Então, notem, é paradoxal, soa paradoxal dizer que não sabemos nada sobre o mundo ao nosso redor e, ao mesmo tempo, sabemos muitas coisas sobre o mundo ao nosso redor, mas a ideia é que saber, nessas duas frases, está sendo usado tacitamente, no mais das vezes, com dois sentidos diferentes, um sentido restrito, um sentido simples, nos termos do Clark, e um sentido puro e irrestrito. Então, essa ideia vai ser explorada com mais detalhe no capítulo 3,
E assim como o Stroud parece ter se inspirado bastante na análise do Thomson Clark, naquele artigo que nós lemos, para apresentar o diagnóstico dele sobre a posição do Austin, eu acho que, igualmente, ele está muito inspirado no diagnóstico do Clark, mas a respeito da posição do Moore, mas ele detalha muito, muito mais. Então é como se o Stroud estivesse tentando desempacotar as teses e os argumentos que são apresentados de forma muito sintética e muito condensada no artigo do Thomson Clark. Então eu vou continuar fazendo esses paralelos que eu acho que espero que possam ajudar. Então, alguns de vocês, na discussão passada, falaram sobre uma dificuldade de entender a estrutura dos capítulos, no caso do capítulo anterior, sobre Austin, mas eu imagino que esse capítulo talvez seja ainda mais complicado, porque ele tem uma dialética que começa com a apresentação da prova do Moore, passa por uma avaliação crítica de duas interpretações dessa prova, as interpretações do Norman Malcolm e da Alice Ambrose. Por sinal, se vocês tiverem interesse, eu posso também passar esses textos para vocês. Né? Os principais estão numa coletânea sobre a filosofia do Moore. E aí sim, o Stroud, tendo criticado essas duas interpretações, ele apresenta a sua própria. Então tem uma dialética um pouco mais complexa, eu acho, do que os capítulos anteriores. O que eu pretendo fazer hoje é dedicar mais tempo a entender a interpretação do próprio Stroud, então essa parte 3, mas eu vou brevemente passar pela parte 1 e pela parte 2, porque eu acho que esse é o objetivo do Stroud, é deixar a posição dele mais clara no contraste com as interpretações que foram feitas por Malcolm e Ambrose. Então, em alguma medida, a gente vai ter que olhar para essas interpretações, mas eu não vou entrar assim no detalhe de cada uma, eu vou enfatizar sobretudo o que o Stroud vê como um ponto compartilhado por ambas e que ele quer criticar depois. Então passamos à apresentação inicial. De novo, como na aula passada, eu não vou ir para os detalhes da prova do Moore, nós já tratamos disso algumas aulas atrás. Se vocês não lembrarem, revejam aquela aula do professor Paulo sobre a prova e leiam, sobretudo, o finalzinho, as últimas 2 páginas do artigo do Moore. E isso vai ser suficiente, eu acho, para refrescar a memória sobre a estrutura da prova. Mas então o ponto do Stroud é que na nossa vida cotidiana e científica há, sem dúvida, provas conclusivas. Eu vou usar o termo conclusivas, ele usa outros termos mais ou menos sinônimos, adequadas, boas provas, enfim. Então eu vou, para facilitar, vou chamar de provas conclusivas, seguindo aqui uma sugestão do Plínio Smith no comentário dele ao capítulo no final do livro. Então há provas conclusivas, isso não está em dúvida, isso também o Stroud não vai colocar em questão em momento algum. A pergunta é se a prova do Moore é similar a essas provas que nós temos na vida cotidiana e científica. E a avaliação, pelo menos à primeira vista, é que, bom, se ela for, então, ora, ela é uma prova conclusiva. Logo, ela é capaz de fazer o que o Moore diz que ela faz, saber refutar o ceticismo. Se ela não for, então a ameaça cética permanece. Nós vamos ver que, eu não quero adiantar muito, mas o Stroud vai complicar um pouco essa avaliação. Mas essa seria a avaliação tradicional da prova. E o Stroud aqui no início está falando sobre como normalmente os filósofos leem o Moore, ou bem eles pensam que ela é conclusiva e, portanto, refuta o ceticismo, ou ela não é e, portanto, não refuta. A posição de Stroud vai ser um pouquinho mais complicada do que essas duas opções, mas vamos chegar lá. Então, também o Stroud lembra que a razão pela qual o próprio Moore pensa que essa prova é conclusiva, na verdade são 3 razões, né? Que eu vou colocar aqui como A, B e C. Então, lembrem delas, depois nós vamos voltar. A
Primeira razão, as premissas diferem da conclusão. Então, vocês lembram? A prova era algo do tipo, aqui está uma mão, aqui está outra mão, portanto, existem objetos externos, alguma coisa nesse sentido. Então, a premissa fala de uma mão, a conclusão fala sobre a existência de objetos externos, a premissa difere da conclusão, isso ela não é, aparentemente, pelo menos, circular. Então, essa é uma condição para que uma prova seja conclusiva. Argumenta também o Moore, conhecemos a verdade das premissas. Eu sei que aqui está uma mão, isso é uma premissa verdadeira. E as premissas implicam a conclusão. Se existe uma mão, então existem objetos externos. Então, aparentemente, a prova é uma boa prova, uma prova conclusiva, porque ela satisfaz essas condições que uma prova na nossa vida cotidiana e científica tem que ter. Condições mínimas, obviamente, em contextos específicos vamos exigir mais condições, mas essas são condições mínimas e elas parecem indicar, como o próprio Moore diz, que essa prova é conclusiva. O Stroud, agora sim entrando na avaliação dele, vai conceder isso tudo ao Moore, não vai questionar que a prova dele satisfaz essas condições, mas, e aí que vem a complicação, ele vai argumentar que apesar de ser conclusiva, a prova de Moore não refuta o ceticismo. Então, ele, em certo sentido, está discordando de ambas as avaliações mais comuns, né? Que são essas que eu coloquei aqui como 1 e 2. Ou a prova é conclusiva e, portanto, refuta o ceticismo, ou ela não é conclusiva e, portanto, não refuta. Stroud vai complicar a situação e dizer que ela é conclusiva, mas ela não refuta o ceticismo. Então, isso, obviamente, vai depender de entender o que exatamente a prova prova, o que exatamente o ceticismo questiona e mostrar que não é a mesma coisa nos dois casos. Que o Moore não está compreendendo corretamente a pretensão do ceticismo filosófico. Então, em certo sentido, a prova não faz o que o próprio Moore diz que ela faz. Ela é conclusiva, ela prova algo, mas ela não prova o que o Moore gostaria que ela provasse. Esse vai ser o geral do diagnóstico. Em outras palavras, esse é um ponto que a gente vai começar a ver melhor no próximo capítulo, mas eu vou tentar começar a esclarecer aqui. O que o Stroud vai argumentar é que o conhecimento cotidiano e científico é compatível com o ceticismo filosófico. Então é aí que a distinção entre interno e externo vai entrar, para permitir que a gente entenda essa compatibilidade. Como é que a dúvida cética radical sobre a existência do mundo externo, etc., pode ser compatível com o conhecimento cotidiano de proposições como essas do Moore, aqui está uma mão, ou proposições que a ciência apresenta, enfim, do nosso conhecimento cotidiano. Então, ok, isso quanto ao primeiro ponto. Eu estou sempre aqui colocando mais ou menos os parágrafos em que isso aparece, caso vocês queiram voltar ao texto e reler, para lembrar dessas coisas. Passamos então à segunda parte, a avaliação crítica das interpretações de Norman Malcolm e Alice Ambrose. Tanto Malcolm quanto a Ambrose foram discípulos de Wittgenstein. Foram alunos, e não só alunos, mas filósofos que tentaram levar adiante um certo projeto de filosofia herdada do Wittgenstein, que tem muito em comum com o Moore. E por isso eu acho que a intenção aqui é mostrar que a gente pode interpretar o Moore como fazendo algo que o Wittgenstein propõe que se faça, e que a prova dele pode ser melhor compreendida assim. Então, por enquanto, vou deixar o Wittgenstein no pano de fundo, posso voltar depois, mas a forma como o Stroud resume a ideia aqui é que, para Malcolm e Ambrose, então notem, a dialética complicada, é o Stroud falando do que Malcolm e Ambrose pensam da prova de Moore. A prova de Moore parece uma prova empírica de que as coisas exteriores existem e, de acordo com Malcolm e Ambrose, seria isso mesmo que o Moore pensaria estar oferecendo. Ele acha que está oferecendo uma prova empírica de que coisas exteriores existem, uma prova que é análoga
tem a mesma estrutura, funciona do mesmo jeito que as nossas provas tradicionais, cotidianas e científicas. Mas, de acordo com eles, a conclusão cética, que eu vou colocar aqui para simplificar como sendo essa, não sabemos se as coisas exteriores existem, não é uma conclusão empírica. Ela pretende, ao invés disso, ser uma impossibilidade lógica. O cético estaria indicando algo que é um ponto puramente lógico e não empírico. Não é uma descoberta empírica do cético que coisas exteriores não existem, mas é, em algum sentido, a própria ideia de coisas exteriores existirem parece absurda, parece sem sentido. Essa é a forma como estão interpretando a posição do cético. Mas se é assim, então o Moore não pode estar fazendo o que ele diz que está fazendo. Ele diz que está oferecendo uma prova empírica, mas se a hipótese cética não é empírica, então o Moore não estaria refutando o ceticismo. Então a ideia é que Malcolm e Ambrose tentariam ser mais caridosos com o Moore, tentar mostrar que a gente tem que interpretar de uma outra forma a prova, senão ela não refuta o ceticismo. Então a ideia é, não podemos, estou aqui parafraseando e resumindo algumas coisas, não podemos tomar a prova do Moore pelo seu valor de face, pois isso a tornaria uma simples petição de princípio. Vários de vocês apontaram para essa leitura do Moore na nossa discussão anterior, que se ela pressupõe que o cético está simplesmente rejeitando certas possibilidades empíricas, então ela está pressupondo o que ela quer provar. O cético, na verdade, parece estar colocando em questão algo mais fundamental. E o Moore não está respondendo ao cético no nível em que a questão cética é colocada, portanto estaria cometendo a petição de princípio. Então o que o Malcolm e Ambrose querem fazer é reinterpretar a prova do Moore, indo além do que ele mesmo pensa que ele está fazendo, ou talvez sendo mais claro do que ele mesmo seria sobre o que ele está fazendo, de tal modo que a gente possa contornar a objeção da petição de princípio. A prova seria mais interessante se interpretada da forma que eles propõem. E o que eles propõem? Em vez de oferecer uma prova empírica da existência de algo, o que o Moore, no fundo, estaria fazendo ele estaria nos lembrando de como usamos as palavras. Então, é nesse sentido que o Moore estaria oferecendo lembretes gramaticais, que é uma forma de pensar no resultado do método Wittgensteiniano. Está nos lembrando de como usamos os termos. Seria, então, nesse sentido, análogo também ao que o Austin estaria fazendo, de acordo com a leitura do Stroud. Então aqui eu cito Stroud, ele resume a ideia da seguinte forma: não há contradição envolvida em afirmar que alguém sabe que é uma mão diante dele e, portanto, um objeto exterior. Então, dizer que aqui está uma mão, portanto, aqui está um objeto exterior, seria um lembrete gramatical sobre o modo como usamos as palavras mão, aqui, está, sei, enfim, todas essas palavras. E aí sim eu estaria... Se eu provasse isso, se eu fosse bem sucedido nessa prova, eu estaria discutindo com o cético no registro em que ele mesmo apresenta o problema. O cético apresenta o problema como se fosse uma impossibilidade lógica, e eu estou mostrando que não é uma impossibilidade lógica, não é uma contradição. Esse é o uso das palavras que nós fazemos. Então, lembrando um pouco o começo da aula passada, em que a gente... Vocês lembram daquele exemplo do sujeito que diz não há médicos em Porto Alegre, porque ele define médicos de uma forma mais restritiva do que nós normalmente definiríamos. A ideia aqui seria análoga, como se o Malcolm e a Ambrose estivessem dizendo: o Moore nos lembra de como de fato usamos as palavras, essa é a nossa gramática, é assim que nós usamos as palavras mão, objeto externo, saber, etc. O cético, na verdade, está tentando redefinir os termos que nós usamos. Ele está fazendo uma proposta revisionista da nossa gramática e, nesse sentido, se é isso que ele quer fazer, tudo bem, mas aí nada do que ele diz
contradiz algo que nós normalmente dizemos, seria uma nova forma de escrever os fatos. Estou indo um pouco além aqui do texto de Strauss, mas acho que o espírito é esse. Então, o resultado da prova do Moore, interpretada por Malcolm e Ambrose, seria um resultado semântico, não um resultado epistemológico ou ontológico. Então, ele estaria fazendo uma prova que nos recorda das condições para o uso de nossos conceitos, nesse sentido, um resultado semântico. Esse é o meu resumo de vários detalhes. Tem vários detalhes que eu estou deixando de fora, mas eu acho que isso é suficiente para não me alongar muito e para, por contraposição, apresentar a leitura do próprio Stroud, do Moore. Mas, se quiserem discutir algum detalhe, podemos fazer isso na nossa discussão. Então, o Stroud discorda desse ponto. O Stroud discorda que o resultado seja semântico nesse sentido. E a principal razão para ele discordar, e aí ele até cita algumas cartas do Moore, essa teria sido a resposta do próprio Moore já a essa leitura, é que mesmo que fosse verdade, que o cético não está oferecendo uma dúvida empírica, mesmo que fosse verdade, como Malcolm e Ambrose parecem supor, que o cético oferece são razões a priori para negar que há coisas exteriores, razões puramente lógicas, não se segue que ele não possa ser refutado empiricamente. E aí o Stroud coloca esse princípio geral. Se alguém afirma, seria uma forma de talvez apanhar o espírito da prova do Moore. Se alguém afirma ter estabelecido com base em razões a priori que não há x, z's, ou mesmo que não poderia haver, seria uma refutação suficiente da sua posição apontar para a presença de x's bem na frente dos nossos olhos. Então, mesmo concedendo que o cético coloca em questão não é uma mera possibilidade empírica, que ele tem razões a priori para rejeitar que há coisas exteriores, daí não se segue que eu não possa apresentar uma prova empírica. Então, esse é o primeiro passo. Que o Moore poderia concordar com a avaliação sobre o que o cético está questionando, mas ele poderia dizer, mesmo assim, minha prova é uma boa prova. Eu estou mostrando que há X. O que mais eu posso fazer? Qual prova melhor que refute um argumento a priori para a não existência de X do que mostrar um X, do que dar um exemplo, uma amostra de X. Então esse é o primeiro ponto aqui em que o Stroud discorda da interpretação do Malcolm e da Ambrose, usando o próprio Moore aqui como... lembrando que o próprio Moore poderia concordar com parte da avaliação deles, mas manter a sua posição de que sua prova é conclusiva e de que ela depende de uma demonstração de um fato empírico. A questão a ser respondida no resto do capítulo agora, então, é se Moore seria bem sucedido em fazer isso. Então, que o Moore, ele mesmo, compreenda a sua posição como sendo oferecimento de uma prova empírica contra o ceticismo, isso parece o resultado, contra o que Malcolm e Ambrose diziam. A questão é, ele é bem sucedido ao fazer isso? Ele é bem sucedido em refutar uma proposição geral que muitos filósofos afirmaram, isso é uma citação do próprio Moore, apontando para a existência empírica das suas mãos? Então essa prova, em outras palavras, refuta a proposição filosófica, cética, de que não há objetos externos. Então essa é a nossa pergunta central aqui, e é o que vai ser tratado no restante do capítulo. Então, eu vou resumir aqui a interpretação do próprio Stroud e a forma como ele responde essa pergunta na sequência, a partir do parágrafo 34. O objetivo, lembrando, do Stroud
ao mostrar que a prova de Moore pode ao mesmo tempo ser conclusiva sem que ela refute o ceticismo, é mostrar que o ceticismo não foi bem compreendido por Moore, e não só por Moore, mas por outros filósofos anticéticos. Então, o objetivo, no final das contas, por que tratar com tanto detalhe do Moore? Porque o Stroud pensa que isso vai ser fundamental para a gente entender melhor a natureza da dúvida cética. Então, percebendo o que há de errado na interpretação do Moore, percebendo por que a prova dele falha, a gente vai entender melhor a natureza da dúvida cética. Em particular, uma visão diferente da relação entre filosofia e vida cotidiana e uma compreensão mais adequada da fonte do desafio cético precisam ser articuladas. Então, de novo, o resultado é basicamente negativo. Ele tem, bem no final, uma proposta construtiva de começar a apresentar uma relação, uma forma diferente de pensar na relação entre filosofia e vida cotidiana, mas isso fica em aberto para o restante do livro, e isso vai começar na segunda, que pode ser considerada a segunda parte, que é a partir do capítulo 4, que nós vamos discutir na semana que vem. Então, estou adiantando algo para vocês entenderem um pouco a estrutura do livro. A partir do capítulo 4 é que o Stroud vai analisar o que ele pensa serem formas mais adequadas de pensar na relação entre filosofia e cotidiano. E, portanto, de entender a fonte do desafio cético, mais adequadas do que a do próprio Moore, do Austin, que vieram antes. Então, o primeiro ponto que eu vou salientar, de novo, eu vou sempre pressupor que vocês leram o texto, que eu não preciso lembrar vocês de todos os detalhes, eu quero apresentar a estrutura e realçar alguns passos que eu acho fundamentais. O primeiro é que a prova do Moore seria análoga ao exemplo do fisiologista do Thomson Clark, que é esse exemplo que a gente já analisou na aula sobre Clark, mas que eu recordo vocês, o próprio Stroud cita essa passagem, né? Seria um fisiologista tomando notas, ele mesmo faz... ele está dando uma aula, aliás, estou confundindo os exemplos, está dando uma aula sobre fisiologia e diz que cada um de nós que é normal, sabe que agora está acordado, não sonhando, alucinando, que é um mundo público lá fora, etc., por oposição a indivíduos que sofrem de certas anormalidades, que ao contrário acreditam que não sabemos que o mundo real é uma criação imaginária. Então, de acordo com... Isso é um primeiro, eu acho, uma primeira indicação de como entender o que a prova do Moore prova e o que ela não prova, é entender que ela funciona de forma análoga a uma observação como essa do fisiologista que diz, primeira parte aí, cada um de nós que é normal sabe que está agora acordado. Então dizer eu sei que estou acordado soa como uma refutação, por exemplo, do raciocínio cético cartesiano na primeira meditação. Soa como uma refutação da tese de que eu poderia agora estar sonhando. Se eu sei que estou acordado, então eu não estou sonhando. Isso seria análogo a dizer aqui está uma mão, portanto existem objetos externos. Mas, se vocês lembrarem, qual é o ponto do Thomson Clark com esse exemplo? É nos lembrar que existem proposições, questões, etc., que são gêmeos verbais. Existem proposições que soam como filosóficas, mas que podem ser usadas com um sentido simples, como é o caso do fisiologista, e que, ao serem usadas com esse sentido, elas não implicam nada diretamente, não refutam nem confirmam diretamente uma afirmação ou questão que seria feita com as mesmas palavras, mas que teria um significado diferente, significado puro ou filosófico. Então, a prova do Moore seria, em termos do Clark, simples. Vocês lembram que o próprio Clark diz, o problema do Moore é que ele não deixa claro se o que ele está fazendo é apresentar proposições simples, entre aspas,
simples no sentido técnico do Clarke, ou filosóficas, e aí, dependendo de como a gente interpreta, o resultado vai ser um ou vai ser outro. Então, a sugestão do Stroud aqui é que a prova do Moore é conclusiva se ela for compreendida como análoga à prova, como análoga à afirmação do fisiologista. Mas aí segue a passagem, que é o próprio Stroud. A meu ver, não consideramos o palestrante como tendo, nesse contexto, resolvido de maneira afirmativa o problema filosófico do nosso conhecimento do mundo exterior. Esse é justamente o ponto do Clarke. O fisiólogo não está fazendo filosofia, não pretende refutar uma dúvida filosófica. Ele está respondendo a uma questão simples, que pode ser feita no âmbito engajado da vida cotidiana, no âmbito do comum, no círculo do simples, que é o que o próprio Stroud vai chamar de trata-se de uma questão, uma afirmação interna. Então, mas estou adiantando um pouco. Então, primeiro ponto, notem que parece haver uma proximidade, ou pode haver, é uma forma possível de interpretar o que o Moore diz, que a sua prova é análoga à alegação do fisiologista no exemplo do Clarke. Então, qual é a moral da história aqui? Esse exemplo mostra que é possível dizer com legitimidade e de modo não dogmático o que pelo menos parece, aqui eu enfatizaria, a mesma coisa que o filósofo cético duvida ou nega, sem resolver ou sequer tocar no problema filosófico do nosso conhecimento do mundo exterior. Então, usando a terminologia do Clarke, o que o Moore diz parece ser o que o cético nega. Parece, mas talvez não seja. Porque o que o Moore diz é uma proposição que usa certas palavras, que é um gênero verbal que podemos chamar de simples, mas o que o filósofo duvida ou nega é uma proposição que usa as mesmas palavras, mas que teria um outro sentido puro ou filosófico. Então, é por isso que é possível que o que o Moore diz não seja dogmático, não seja uma petição de princípio, mas ao mesmo tempo não refute o ceticismo. O que ele está dizendo vale, é justificado, é verdadeiro, no âmbito do simples, mas não implica nada diretamente em relação ao filosófico. Então, é por essa razão que podemos dizer que a prova de Moore é conclusiva. Ela é conclusiva, por um lado, porque ela está de acordo com o princípio fundamental da racionalidade. O Stroud coloca a ideia de que o princípio está no coração da racionalidade. É um princípio que o Moore segue e que torna a prova dele conclusiva. Então, essa primeira parte, a prova é conclusiva, depois a segunda parte é, mas não refuta o ceticismo. Então, por que ela é conclusiva? Porque está de acordo com o princípio fundamental da racionalidade, que o Stroud ilustra e esclarece com aquela historinha do detetive e seu aprendiz tentando determinar quem foi o assassino. Então, eu não vou entrar nos detalhes dessa história, se vocês não lembram, deem uma olhada nos parágrafos 40 e 44, mas o resultado ali é o detetive afirma ao aprendiz, está estranha essa formulação aqui, mas enfim, ele diz ao aprendiz que as suas reflexões devem estar erradas, porque elas estão em conflito com algo que ambos já sabem. Aquela história de que há uma mesa muito grande na sala, então o aprendiz diz que um certo sujeito deve ter sido o assassino. Só pode ter sido alguém que entrou correndo pela janela, esfaqueou o sujeito e saiu correndo. E o detetive diz, não pode ser isso, porque tem essa mesa enorme e não teria sido possível que o assassino tivesse feito isso nesse tempo, alguma coisa nesse sentido. Então tem algo que eles já sabem, há uma mesa na sala, etc. E isso está em conflito com as reflexões do aprendiz, portanto, o detetive está justificado em negar a verdade do que o aprendiz diz. Então ele está refutando o aprendiz, vamos colocar assim.
Isso é um princípio fundamental da racionalidade. Se eu já sei de algo, se eu sei que P e P é incompatível com uma outra proposição qualquer, vamos chamar de Q, então eu devo excluir Q. Esse é um princípio da racionalidade. O Moore estaria fazendo algo parecido. Ele aponta para uma coisa particular que já sabe, eis uma mão, e que ele pensa que está em conflito com as reflexões do cético, que dizem que não há objetos externos, portanto, ele está racionalmente justificado em rejeitar as reflexões do cético. À primeira vista, nada mais racional do que isso. Então, espero que esteja claro, mas, segue o Stroud, a prova, na verdade, não refuta o ceticismo, porque a alegação do cético não é corretamente interpretada como uma dúvida interna sobre o que existe. É aqui que eu vou explicitamente citar algumas passagens em que o Stroud apresenta essa distinção entre o interno e o externo. Então, o problema da prova, entre aspas, do Moore, não é um problema lógico, não é que ela não respeite as condições de A a C, que o Stroud concede, que ela respeita, e além de respeitar as condições, ela parece seguir um princípio fundamental da racionalidade. Então não tem nenhum problema estritamente lógico do ponto de vista das exigências da racionalidade. O problema é que ela interpreta incorretamente os resultados céticos. Ela interpreta esses resultados como se fossem, agora na terminologia do Stroud, internas, dúvidas internas sobre o que existe, quando na verdade a conclusão do cético deriva do que o Stroud chama de uma avaliação geral do nosso conhecimento. Isso começa ali pelos parágrafos 52, 3 e segue até o final do capítulo, uma explicação do que seria essa avaliação geral, em que sentido ela não é interna, em que sentido ela é externa. Então o que eu vou fazer até o final da aula é citar algumas passagens e comentar em que eu acho que essa ideia aparece de maneira central. Começando com essa, deixa eu ver se consigo esconder isso aqui. Então aqui o Stroud nos recorda de como a avaliação do Descartes é geral, e ele também nesse contexto fala um pouco da posição do Moore, não vou entrar do Hume, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele nesse aspecto aproxima ambas, e nos lembra que o Descartes chegou à sua conclusão geral negativa. Pode ser que eu não saiba nada sobre o mundo externo por meio de uma avaliação de todo o conhecimento do mundo, perguntando como sabemos e o que sabemos e levando a sério determinadas características gerais dos sentidos como uma fonte do conhecimento. Então espero que isso também vocês lembrem dos detalhes da reconstrução do Stroud do argumento. Ele usa um exemplo particular, mas o exemplo é usado como representativo do nosso conhecimento em geral. As dúvidas são dúvidas gerais, são dúvidas que colocam em questão a confiabilidade nos sentidos em geral, e assim por diante. Hume compartilha essa concepção e, portanto, a conclusão com Descartes. Então, isso é uma leitura de Hume, não vou entrar no detalhe aqui. Para nossos propósitos, Descartes já está de bom tamanho. Talvez a conclusão negativa não seja correta, ou talvez não sejamos levados a ela por uma avaliação geral do nosso conhecimento sensorial. Mas até então não se mostrou que isso é assim. Então notem de novo o Stroud sempre cuidadoso aqui. Talvez ele não está dizendo a conclusão do Descartes, do cético, é correta e inquestionável. Ele está simplesmente dizendo ela pode ter um problema. Mas se a gente não presta atenção na generalidade e critica a posição sem levar em consideração a generalidade da pergunta, então não temos uma boa crítica, e a ideia é que, até o momento, nós vimos por enquanto as críticas do Austin e do Moore, nós não chegamos a uma boa crítica. Então fica em aberto, pelo menos, a possibilidade da dúvida cética se sustentar. De novo, eu salientei aqui, isso, às vezes pego screenshots das minhas notas. Condicional. Se pode haver uma avaliação geral do nosso conhecimento, do tipo na qual o filósofo se empenha
E se a execução mais cuidadosa dessa avaliação nos leva à conclusão de que nunca conhecemos a existência de objetos materiais, então se o que o Descartes faz, etc., é legítimo, então a tentativa de Moore de argumentar contra essa conclusão, recorrendo apenas ao seu conhecimento de que esse lápis existe, o exemplo do lápis foi introduzido em umas outras passagens de um outro texto do Moore, mas pense aqui, mesmo caso à mão. Então eu vou ter que voltar, porque a frase é longa. Se pode haver uma avaliação geral do nosso conhecimento, do tipo na qual o filósofo se empenha, se pode haver uma execução cuidadosa, que nos leva à conclusão de que nunca conhecemos a existência de objetos materiais, então a tentativa de Moore de argumentar contra essa conclusão, recorrendo apenas ao seu reconhecimento de que esse lápis existe, seria, na verdade, como a resposta ridícula do aprendiz ao detetive. Ele estaria tentando negar a correção da avaliação, recorrendo a um dos casos de conhecimento, entre aspas, que foi colocado em questão por essa mesma avaliação. Então a resposta aqui, se a avaliação cartesiana funciona. Estou usando Descartes aqui como nosso paradigma. Se a conclusão é que não conhecemos a existência de objetos materiais, então argumentar contra essa conclusão geral, usando o conhecimento da existência de um particular, seria tão ruim quanto a resposta do aprendiz ao detetive. O aprendiz não está levando em consideração todos os elementos que o detetive está levando. Ele está restringindo demais o âmbito da investigação. E por isso tem algo de ridículo na resposta. Teria algo análogo acontecendo no caso do Moore. Então eu vou seguir. Mais algumas passagens. Moore diz coisas como: eu sei que aqui está uma mão humana, eu sei que coisas exteriores existem. E, a meu ver, não se pode negar que há questões para as quais essas afirmações são respostas e que há enunciados acerca do conhecimento humano que devem ser falsos, se o que Moore diz é verdadeiro. Não podemos negar que o que ele diz responde a alguma questão ou implica a falsidade de alguma proposição. Então, o Moore está provando algo. O que ele diz vai contra algumas questões. O ponto, de novo, em termos do Clarke, é a mesma questão, com as mesmas palavras, pode ser colocada de um ponto de vista interno ou externo, simples ou filosófico. E por isso, se eu não estou ciente dessa distinção, eu não posso diretamente usar uma proposição com o sentido interno para refutar uma dúvida com o sentido externo, por exemplo. Então, Moore afirma que essa prova foi apresentada para provar a falsidade de que não há coisas exteriores, e deve-se conceder que é uma maneira em que ele prova isso. E aí, o exemplo que seguia ali é se há maçãs no armário, então existe um objeto externo, existem objetos no armário, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, obviamente, o que o Moore diz sobre a sua mão mostra algo mais geral. Isso não pode ser negado. Então, é por isso que tem algo na prova do Moore que é convincente. Ela está procedendo, trivial quanto ela possa ser, procedendo da forma como nossas provas um pouco menos triviais costumam proceder. Então, ela está funcionando de acordo com as exigências racionais para uma boa prova. Mas, se a gente não prestar atenção no sentido, no significado específico das palavras usadas nas frases, nós não vamos ter clareza sobre o estatuto da conclusão, vamos colocar assim. Então, talvez seja interessante para alguns de vocês usar um lema Wittgensteiniano aqui, a ideia de que o significado está no uso, que o significado é o uso. Que palavras não têm um significado independente da forma como nós usamos essas palavras. Palavras são como ferramentas e nós podemos colocar elas em diferentes usos, em diferentes contextos. Então, no horizonte aqui da avaliação do Stroud está essa ideia de que não basta olhar para
para usar aquela expressão que eu usei antes, o valor de face das palavras. E dizer, bom, à primeira vista, o Moore está usando as mesmas palavras que o cético, portanto, ou a prova funciona ou ela não funciona. Usar as mesmas palavras não necessariamente é usar as palavras com os mesmos significados. Então há a importância aqui de atentar para o uso, para o significado. Isso, então só deixa eu voltar, a ideia, sim, o Moore está apresentando uma prova. Ele está mostrando que é falso, que não há coisas exteriores. Ele está respondendo algumas questões, etc. Isso é o que pode ser chamado de uma reação interna à questão sobre o que se conhece, ou se conhece alguma coisa numa determinada área. Quero com isso dizer que a questão é respondida estabelecendo realmente algumas verdades nessa área ou descobrindo o que outros estabeleceram. Então, uma reação interna, uma resposta interna é feita atentando para verdades no interior de um determinado âmbito. Uma questão, vocês podem pensar aqui, embora o ponto não seja exatamente esse, mas eu posso falar que tem questões que são internas à física, por exemplo, que só podem ser respondidas usando conceitos com significados específicos que esses conceitos têm no interior daquela teoria. O que é um objeto, o que conta como um átomo, seja lá qual for a nossa versão de física, depende da teoria. Então, uma questão vai ser interna quando ela é feita com um significado que depende daquele âmbito restrito de uso dos conceitos, e ela vai ser respondida apelando a informações no interior daquele âmbito. Espero que esteja suficientemente claro. Aí vem uma passagem longa, mas que eu acho que é importante. Se, contudo, temos o sentimento de que Moore não responde à questão filosófica sobre o nosso conhecimento de coisas exteriores, ou não temos, tem esse sentimento, e nós, em alguns momentos, também temos, acho que vocês tiveram, é porque compreendemos que essa questão exige um certo afastamento e distanciamento de todo o nosso corpo de conhecimento do mundo. Então aqui está a ideia de um questionamento externo, distanciado, afastado, desengajado, puro no sentido do Clarke. A gente discute um pouquinho isso no final da nossa discussão síncrona da aula passada. Reconhecemos que quando pergunto daquela maneira filosófica distanciada, se eu sei que é coisa exterior, não se espera que eu possa recorrer a outras coisas que penso saber sobre o mundo exterior para me ajudar a responder a questão. Todo o meu conhecimento do mundo exterior foi supostamente colocado em questão de uma só vez. Nenhum caso particular dele deve ficar disponível como conhecimento inquestionável para me ajudar a decidir se outro candidato particular é verdadeiro ou não. Devo enfocar a minha relação ao corpo inteiro de crenças que considero como sendo conhecimento do mundo exterior e perguntar como se estivesse de fora, não somente se ele é verdadeiro, mas também se e como eu sei isso, mesmo se for de fato verdadeiro. Então notem a oposição aqui. Ao invés de apelar para algo no interior de um certo âmbito, a pergunta filosófica é feita como que de fora. Não há uma pergunta que possa ser respondida apelando para algo no interior da estrutura, porque ela é uma pergunta sobre a própria estrutura. É uma pergunta sobre se essa estrutura conceitual é verdadeira, se ela é correta, se ela apanha os fatos como realmente são. Por exemplo, se nós de fato sabemos que é coisa exteriores, ou se nós apenas usamos palavras no interior de certas práticas, como os identificadores de avião utilizam no interior da sua prática, deixando de lado, para certas finalidades específicas, a questão mais profunda sobre a legitimidade, a verdade, o conhecimento, etc. Então, só terminando a passagem, não é mais apenas uma questão sobre o que acreditar, mas sobre se e como qualquer uma das coisas que eu admito acreditar são coisas que eu sei ou posso ter qualquer razão para acreditar.
essa poderia ser chamada de uma reação externa à questão sobre se conhece alguma coisa acerca do mundo exterior. Então, uma reação externa coloca em questão a própria estrutura, olhando como que de fora. Uma perspectiva subespécie eternitatis, talvez. Por oposição, uma perspectiva subespécie humanitatis, uma perspectiva feita a partir de dentro. Então, espero que esteja clara essa distinção. E aí, eu coloquei aqui com algumas notas minhas no texto para lembrar vocês que leram o artigo do Clarke, como aqui parece estar também indiretamente, implicitamente, uma inspiração clarkiana. Então, todas as questões gerais, se há alguma coisa no mundo exterior, se há coisas, podem ser respondidas da maneira de Moore. Eu posso responder perguntas que usam essas palavras dizendo, sim, olha aqui está uma mão, aqui está uma mesa, aqui está uma garrafa, portanto, existem coisas exteriores. Não se pode garantir que alguma forma ordinária de palavras por si só expresse apenas a questão ou a afirmação filosófica. Sempre haverá uma maneira para um Moore considerá-la na qual ela não tem o que sentimos ser o seu significado filosófico especial. Então aqui eu coloquei observação gêmeos verbais. Então nenhuma forma ordinária de palavras por si só expressa uma questão de uma forma ou de outra. Por si só ela não é nem intrinsecamente uma questão filosófica, nem intrinsecamente uma questão comum, cotidiana, simples, interna ou externa. Eu preciso olhar para o uso específico que o filósofo, ou não filósofo, seja lá quem for, para o uso específico que o falante faz quando apresenta essas palavras. Então, esse é o ponto dos gêmeos verbais. Aí segue a passagem. É precisamente a recusa ou inabilidade de Moore em considerar as suas palavras, ou de qualquer outro, dessa maneira externa filosófica, cada vez mais fugidia, que me parece constituir a importância filosófica das suas observações. Então eu perguntei para vocês por que a posição do Moore pode ser relevante, mesmo que ele não prove o que ele acha que está provando. Porque ela exemplifica uma certa atitude, parece o que o Stroud está sugerindo aqui. Ela exemplifica uma atitude de recusa ou inabilidade em considerar as palavras de qualquer outra forma que não interna. Ele sequer reconhece a possibilidade de qualquer outro uso dessas palavras. Ele permanece firme no âmbito da compreensão familiar e não problemática daquelas questões e afirmações com as quais o filósofo tentaria colocar todo o nosso conhecimento do mundo em xeque. Então isso eu coloquei aqui, vocês não devem estar decifrando, Lilliputian Moore. Isso, se vocês quiserem, voltem para o texto do Clarke. Clarke falava que tem um Moore lilliputiano, que mora em Lilliput, nesse mundo minúsculo, nesse mundo em que só tem uma quantidade limitada de coisas para nomear e assim por diante, que é como se ele esquecesse que o mundo é maior, é um pouco essa a sugestão. Se o mundo fosse tão pequeno quanto Lilliput, se todas as questões que podem ser feitas são questões simples, se não há possibilidade de fazer uma questão geral, então, tudo que o Moore diz, então de fato o Moore refutaria as questões céticas, porque o único tipo de questão cética, entre aspas, que pode ser feita são as questões simplificadas, diria o Clarke. Então isso é um gancho com o texto do Clarke. Se vocês não lembram, recomendo que revejam lá aquela parte sobre o Moore lilliputiano, que eu não lembro se a gente discutiu em detalhe, mas me parece que aqui o Stroud está apontando para a mesma avaliação. O Moore sequer reconhece a possibilidade de outro uso para as palavras que não esse uso interno. Isso talvez mostre uma recusa ou inabilidade. Tem algo, o Moore não parece ser, para colocar de outra forma, que eu acho que eu já tentei em outro lugar, a tentação, o Moore parece estar blindado, completamente blindado a qualquer tentação filosófica. Isso pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo da nossa avaliação do que é a filosofia, da importância dessas tentações, etc. Então, não vem ao caso aqui fazer essa avaliação de juízo, mas eu acho que descritivamente a respeito do Moore, me parece que é isso mesmo. Eu estaria de acordo com essa leitura do Moore. Então, o Moore
sequer pensou na possibilidade de uma pergunta ser feita com outro sentido, e por isso para ele é óbvio que a prova dele prova o que ele acha que prova, saber que o ceticismo é falso, ou que a conclusão cética é falsa. Acho que eu estou no final. Então, segundo a minha sugestão, Moore se vale de questões e afirmações gerais, expressas com as mesmas palavras usadas pelo filósofo, e as responde ou refuta recorrendo a exemplos particulares. Então, há o que o Clarke chama, também lá no legado do ceticismo, de uma tentativa de ficar com um pé no filosófico e um pé no comum. Então, estou tentando responder questões gerais, questões externas, apelando a um uso de palavras que vêm do poço do comum, do poço do simples, dizia o Clarke. Não há nada errado com esse procedimento como tal. De que outro modo se deve responder questões gerais ou testar afirmações gerais? Ele não passa a fazer um diagnóstico das afirmações do filósofo, nem tenta explicar por que elas não podem ser feitas. Ele simplesmente as nega. Segundo essa maneira de compreender aquelas palavras, que é uma maneira de compreendê-las, elas são simplesmente falsas. Moore dá a impressão de não ter nenhuma ideia do que o filósofo cético realmente quer dizer ou fazer. Sentimos que ele sempre interpreta as palavras do epistemólogo só de uma maneira cotidiana, não filosófica e, portanto, sem nenhum interesse. Então, eu vou concluindo por aqui, por enquanto, mas só lembrando, então, qual é o resultado. O resultado é que a prova do Moore pode ser considerada conclusiva se a gente entender que ela faz um uso interno de todas as palavras envolvidas aí, mas, precisamente na medida em que ela é conclusiva, ela não refuta o ceticismo, porque o cético pretende fazer um outro uso de palavras, pretende fazer essa pergunta num outro registro. Ainda está aberto, eu quero salientar, se o que o cético quer fazer, se o sentido que o cético quer dar às suas palavras, é legítimo, se há tal coisa como essa perspectiva externa. Tudo isso ainda está em aberto, mas o ponto do Stroud é condicional. Nada do que foi dito até aqui refuta o cético. Precisa atacar o ceticismo olhando para a fonte do questionamento cético. E a fonte do questionamento cético é essa sensação de que, cotidianamente, nós estamos usando palavras de uma forma restrita. E que haveria uma forma mais profunda, mais pura, mais filosófica, mais correta, enfim, de usar essas palavras. Nós estaríamos numa situação análoga à dos aviadores, identificadores de avião. Então, a fonte do ceticismo tem a ver com essa cisão de perspectivas entre interno e externo. E uma boa crítica do ceticismo tem que levar em consideração essa cisão. Nessa medida, pelo menos por enquanto, a conclusão é, como eu coloquei lá no início, que seria que o ceticismo filosófico é compatível com as nossas crenças cotidianas. Duvidar filosoficamente da existência do mundo externo é compatível com acreditar cotidianamente que aqui está uma mão, portanto, objetos externos. Pelo menos, por enquanto, não foi mostrado que há uma incompatibilidade. No próximo capítulo, quando a gente começar a falar da posição do Kant, e daí por diante, no livro, nós vamos considerar concepções de filosofia que internalizam essa cisão de perspectivas, que colocam isso como um requisito para a filosofia, que ela de fato adote essa perspectiva externa, e aí isso vai recolocar essas questões sobre a legitimidade do ceticismo, e talvez aí a gente encontre uma forma mais adequada de lidar com as questões céticas do que as que a gente analisou até agora, mas isso é cenas dos próximos capítulos. Vou encerrando por aqui e nos falamos em breve. Muito obrigado.